Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a história da igreja, nosso encontro 23, as parábolas do reino dos céus. Jesus anuncia o reino de Deus, comovendo os habitantes da Galileia, como toda a região da Judéia. Acorrem a Jesus os enfermos, os possessos de espíritos impuros, aqueles que estavam ávidos pela verdade, embora Jesus encontrasse a existência dos inimigos. Tomando a profecia de Simeão, que afirmava que Jesus seria um sinal de contradição, nós vemos que Jesus então atrai para si, por meio de seus adversários, uma atitude violenta, que dividiu os judeus em dois partidos contrários, a favor ou contra Jesus. As calúnias dos escribas foram constantes e incisivas, conseguindo abalar a muitos, ou semear dúvidas. Mas os escribas não foram os guias do povo, embora fossem intérpretes da lei. Encontramos os ataques a Jesus, que chamavam Jesus de mestre, de uma forma irônica. Então os fariseus perguntaram: será que ele enganou vocês também? Vocês já viram um só dos nossos chefes, o fariseu, que acreditasse nele? Esse povinho que segue Jesus, que não conhece a lei, é maldito. João capítulo 7, versículo 47 a 48. Vemos aqui também os mais tímidos, embora mais numerosos, que foram paralisados, em razão da oposição dos adversários a Jesus. Ao povo dividido e intimidado, Jesus deve anunciar o reino de Deus e anunciar o tipo de Messias que ele é. O discurso da montanha preparou o ânimo do povo e dos discípulos. Jesus, então, depois inicia propondo o mistério do reino de Deus. Mas esta pregação do reino de Deus corria o risco de não ser entendida. O povo da Galileia, impaciente de ver a restauração do reino de Israel logo, não interpretaram as palavras de Jesus no sentido de satisfazer seus sonhos e projetos de restauração política de Israel. Procuraram, precipitando, ao não entender as palavras de Jesus, a ponto de constranger Jesus de querer fazê-lo rei. Estava na mentalidade galilaica um rei Messias político libertador de Israel. E Jesus anunciava um rei diferente, um Messias diferente. Jesus, que conhecia o que o homem tinha dentro, como vemos em Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Sabia com plena certeza os perigos de uma pregação que procurava a fidelidade ao povo de Deus, contrários aos planos e forma como as autoridades pensavam e conduziam o povo. Diante do perigo, Jesus apresentou o reino de Deus sob o véu de parábolas. Não era a primeira vez que Jesus recorria a este estilo
literário, embora o estilo literário fosse familiar no seu tempo, em discursos figurados, como vemos em alguns mestres judaicos. Jesus serviu muitas vezes de imagens, como por exemplo, quando Jesus afirmava: os que precisam de médicos não são os sãos, mas os enfermos. Marcos capítulo 2, versículo 17. Ou quando Jesus afirmava, aos discípulos de João e os fariseus que questionavam os discípulos de Jesus que não jejuavam. E Jesus responde: os amigos do esposo não podem jejuar enquanto o esposo está com eles. Marcos capítulo 2, versículo 19. Ou quando Jesus diz: ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha. Marcos capítulo 2, versículo 21. Em outros momentos, além de usar figuras de linguagem, Jesus faz recurso a parábolas. Os apóstolos perguntam a Jesus por que ele fala em parábolas. E Jesus responde: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Mateus capítulo 13, versículo 10. Isso não quer dizer que Jesus não queria instruir os judeus. São João Crisóstomo afirmava: se Jesus não quisesse que os judeus fossem salvos, ele teria ficado calado. Não tinha necessidade de falar por meio de parábolas. Mas Jesus queria estimular os judeus por meio do método, a fim de provocar neles a capacidade de pensar para poder entender. É o exercício mental, o exercício da capacidade de pensar. Mas sabemos que a obscuridade da palavra de Jesus era causada pela cegueira de seus ouvintes. Onde encontramos os apóstolos bem dispostos, e eles obtinham de Jesus a interpretação das parábolas, fazendo-os compreender melhor aquilo que não era proposto à multidão. Mesmo assim, sabendo Jesus da cegueira das autoridades. Podemos verificar a lei providencial da distribuição da graça. A quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas aquele que não tem será tirado até o pouco que tem. Mateus capítulo 13, versículo 12. É por meio da fidelidade à graça de Deus que nos faz dispostos a receber os dons preciosos oferecidos por Jesus. Diante dos judeus indiferentes, as palavras de Jesus, eles, ao não entender, ou não querer entender, ou não aceitar a palavra, eles mesmos se tornavam culpados pelo fechamento, a capacidade da compreensão, pela resistência a entender o que Jesus queria dizer, ou entendendo, resistindo a Jesus e a sua mensagem. Jesus quer construir sua igreja, formar apóstolos, para que aprendam a viver e depois tenham possibilidade, capacidade para anunciar o Evangelho. O conhecimento que Jesus concede aos discípulos sobre o reino dos céus deverá ser comunicado mais tarde a todos. Marcos capítulo 4, versículo 21 e 22. Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não a coloca no candeeiro? Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. Tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Na igreja não existe esoterismo. Esoterismo conhece uma tradução de uma doutrina que só os iniciados têm acesso. Não existe iniciação secreta. Existem, sim, os confidentes dos segredos divinos,
mas estes são testemunhas que têm a missão de fazer conhecer a todos aquilo que Jesus lhes havia dito. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Mateus capítulo 10, versículo 27. As parábolas, iluminadas pela pregação de Jesus, vêm impressas na consciência cristã e a Igreja recorda a seus filhos. A palavra é a semente que o semeador lançou sobre o caminho, onde os pássaros a comeram, sobre o terreno pedregoso, onde o sol queima, entre os espinhos que sufocam a semente, e, enfim, terreno bom, onde produz frutos em abundância. Marcos capítulo 4, versículo 3 a 9. Novamente, Jesus compara o reino de Deus a uma semente no campo, um campo bom, enquanto o inimigo semeou o joio. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. E assim Jesus falava em parábolas para falar do reino de Deus. Mateus, todo capítulo 13. A disposição que o reino de Deus exige para aqueles que querem alcançá-lo é de generosidade limitada, a fim de comprar um tesouro e uma pérola preciosa, que foi encontrada a quem procurou. Deve ter a disposição de ser um bom terreno. O reino de Deus, como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no campo, embora seja a menor de todas as sementes, cresce, fica maior do que as outras plantas. Mateus capítulo 13, versículo 31 a 32. Ninguém nota o crescimento, o nascimento e o progresso, porque é colocado na terra, humilde, silencioso, na alma, onde Deus semeia e que fermenta, germina, invade toda a vida. A necessidade de se ter paciência, esperar o processo de germinar, nascer, crescer, cuidar, até produzir seu fruto. As parábolas sugerem os ensinos de Jesus a todos, que têm disposição para escutá-lo. Compreender as parábolas requer disposição e uma paciência, a fim de poder descobrir a força do reino de Deus para aqueles que acolhem o próprio reino de Deus, o acolhe. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.